orientação Oi. para a reunião ou a gente já começa? Porque é interessante que durante a fala a gente desligue o microfone pessoal, tá bom? Acho que tem que avisar isso. Depois também eu não sei se vai ter oportunidade de perguntas, como é que vai ser feito, né? Porque tem sistema que a gente levanta a mãozinha, né? No caso, vai ter que levantar a mão mesmo e avisar ao padre Tiago, né? Que não sei se vai ter oportunidade de fazer pergunta também. Sim. As orientações... A não ser que deixe alguns minutos no final para as perguntas, porque senão fica interrompendo o tempo todo. Pede para todo mundo desligar o microfone e no final ele deixa um espaço para os questionamentos, senão vai ficar interrompendo. Mas tem que organizar, é só no sentido de como fazer isso, organizar. Alguém vai ter que ficar aí a postos para indicar quem é que vai falar. Não sei. Pode começar? Bom dia a todos, podemos sim começar. Padre Tiago, seja bem-vindo, viu? Ana Clara. Dom Paulo, a palavra é com o senhor. Tá bom, vamos iniciar com o sinal da cruz, que marcou a nossa vida. Afinal de contas, nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foi no dia do batismo que a Trindade Santa nos acolheu na sua sagrada, santíssima família. Então, esse sinal da cruz é sempre expressão do carinho que Deus tem para conosco, do amor infinito que Ele tem para conosco. Quero saudar a todos os diáconos que se fizeram presentes, os padres que também estão presentes a esta reunião, uma presença virtual, mas é presença. Mas especialmente saúdo o padre Tiago Fassini, que vai nos brindar com sua sabedoria, com o seu conhecimento acerca de uma realidade tão necessária na vida de uma diocese, na vida de uma paróquia. O mundo mudou. Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade, né? O mundo mudou. Mudou agora muito, e muito, certamente, com essa pandemia. Mas a evolução é muito grande. Muitos de nós fomos daquele período de um catecismo feito de perguntas e respostas, era a chamada decoreba. Eu me lembro que ainda no seminário nós tínhamos o catecismo e o padre, eu tinha 10, 11 anos, o padre, toda aula de religião, fazia perguntas, né, e tinha as nossas respostas. Era uma verdadeira decoreba. O padre já dizia isso, agora é decoreba. E não muito veio a tese renovada. A tese renovada já chamou muito a nossa atenção para o uso da Sagrada Escritura, um grande ganho, né? Mas já há alguns anos a CNBB tem discutido a necessidade de se buscar uma catequese de inspiração catecumenal. Uma vez que a catequese não visa ter uma série de informações na cabeça, mas quer colocar verdades no nosso coração para que elas possam ser vivenciadas, né? Então, se a catequese no passado visava a pessoa receber o sacramento, especialmente o sacramento da Eucaristia, e depois da confirmação, hoje a catequese tem como, vamos dizer assim, como grande ponto, como grande interesse, a formação de um discípulo missionário. Então, daí a necessidade de ter, e esse que me parece a grande necessidade, ter como que um itinerário de como se tornar discípulo de Jesus Cristo. Então, nós temos nos evangelhos várias passagens que mostram o modo de Jesus agir.
e que nós somos inspirados sempre por isso, como também somos inspirados pelo início da igreja, que soube fazer realmente uma catequese catecumenal, que soube preparar as pessoas para acolher a Jesus Cristo e segui-lo. Eu quero, então, saudar, né? Já saudei, mas volto a saudar o Padre Tiago, e ele é graduado em Teologia pela Associação Rio Pretense Católica de Ensino, é mestre em Teologia da PUC São Paulo, tem graduação também em Pedagogia, das Faculdades Integradas Soares de Oliveira, especialização em Espaço Litúrgico e Arte Sacra, lá no Rio Grande do Sul. Muito bem. Especialização em Liturgia, Ciência e Cultura pela PUC São Paulo, secretário executivo da ASLI, Associação de Liturgistas do Brasil, e assessor do setor de Espaço Litúrgico da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. É autor da coleção de manuais de catequese, O Caminho, dos livros As Celebrações do RICA, Conhecer para Bem Celebrar, Conhecer a Fé que Professamos e Catequese e Liturgia na Iniciação Cristã, publicados pela editora Vozes. Bem-vindo, Padre Tiago. Bom, nós queremos agora, então, neste momento, vamos rezar, né? Rezar o Salmo, né? O Salmo não, o hino de Filipenses 2:6. Por quê? Porque eu escolhi esse texto? Porque esse texto fala da humildade de Cristo, e sem um espírito de humildade, nós não acolhemos nem a Deus, e muito menos, então, e nem a sua verdade. Então, por isso, eu proponho, com lentidão, ler e rezar, né, esse texto tão conhecido que nós rezamos, falando então de Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Ele tinha condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E, achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome, de modo que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra. E para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse, Jesus é o Senhor. Então, com esta palestra, nós queremos, com esta aula, nós queremos justamente assumir essa condição de servos da verdade, verdade que tem nome e tem rosto, Jesus Cristo. Então, sem um espírito de verdadeira humildade, seguindo a Jesus Cristo, nós realmente não nos acercamos ou não permitimos que a verdade, que é Cristo, se acerque de todos nós. E depois somos anunciadores, porque o padre é catequista, somos anunciadores desse nome, né? E fazer com que nas nossas paróquias e as crianças e as pessoas todas confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Vivam sob o senhorio de Cristo, pois igreja é viver sob o senhorio de Jesus. Então, agora, vou fazer uma oração, né? Eu preparei uma pequena oração aqui para este momento, além ter rezado esse hino do apóstolo Paulo. Senhor, sabeis da caminhada de vossa igreja no mundo de hoje, que atenta às vossas inspirações neste mundo neopagão, necessita de autêntica renovação da sua catequese. A Igreja no Brasil está a cada dia mais disposta a fazer de seus filhos discípulos missionários, necessitando para isto
forjar uma catequese de inspiração à vida cristã, com o compromisso de traçar um itinerário de seguimento a Jesus Cristo em comunidade. Senhor, os desafios são muitos e sabemos que sois aquele que incute no coração a verdade consignada nos evangelhos e a força dinâmica do amor a fortalecer os nossos joelhos para seguir o caminho, aquele que tem nome e rosto, Jesus Cristo. Fortalecei-nos a todos com a vossa graça para realmente fazer de Jesus o nosso Senhor, seguindo-o e vivendo da vida abundante que brota do mistério pascal. Dai-nos a sabedoria do coração, para que vossa luz divina, incidindo sobre os desprezados deste mundo, nos ajude a divisar o rosto humano divino do Salvador. Concedei ao Padre Tiago Fassini o dom da palavra que nos seduza para os valores do reino, e a nós, seus ouvintes, a devida e necessária abertura de coração e de inteligência. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Vamos todos rezar. Deus, então, que Deus nos abençoe. Padre Tiago, estamos dispostos a ouvi-lo. Como discípulos aqui, vamos abrir bem os ouvidos, mas, sobretudo, os ouvidos do coração, para acolher com ternura a palavra de Deus, que é a palavra de salvação, é a palavra de vida verdadeira. Obrigado, Dom Paulo. Bom dia. Agradeço o convite, o carinho e a confiança em poder estar assessorando essa atualização do clero aí de Uberlândia. É uma alegria. Agradeço também ao Padre Fábio pelo convite, né, de estar nessas 2 manhãs falando com vocês. Bom, a minha área de formação primeira é liturgia, né, mas por eu ter pedagogia, o meu bispo da minha diocese de origem, que é Barretos, bem interior de São Paulo, já divisa com Minas, me pediu que eu acompanhasse, ainda quando eu estava no 3º ano de teologia, a assessoria da catequese. E aí eu vi ali uma oportunidade de fazer essa junção, esse casamento tão sonhado entre catequese e liturgia, e acabei me apaixonando, então, né, por esse tema que é tão importante para nós. E uma vez que eu fui trabalhar na CNBB, assessorando o setor de espaço litúrgico, na época estava se produzindo o documento 107 sobre iniciação à vida cristã, e eu então fiquei responsável, a pedido de Dom Armando Buchol, que era até então o presidente da comissão de liturgia, fazer essa pontezinha, né, esse elo entre catequese e liturgia. Então, eu estive presente, né, em várias reuniões, até mesmo para a elaboração do documento 107, buscando fazer esse diálogo, né? E, então, tenho trabalhado desde então muito com esse tema, iniciação à vida cristã, mas, claro, vocês vão perceber que sempre puxando um pouquinho a sardinha para o lado da liturgia, né? Tentando, né, valorizar cada vez mais aquilo que é o ápice, né, de nossa fé. Então, vamos tentar refletir nesses dias sobre iniciação à vida cristã como esse itinerário, né, daqueles que seguem Jesus Cristo na comunidade. A minha intenção, eu vou colocar alguns slides para que a gente possa ir acompanhando, mas sempre no final de cada ideia, eu vou deixar um espaço para perguntas. Então, se vocês quiserem ir formulando, até mesmo para não esquecer, já escrever no chat. Então, aí do ladinho a gente tem um lugar que a gente pode mandar mensagem, onde tem uma caixinha de texto bem em cima, então vocês já podem escrever a sua pergunta e ir deixando lá,
e a gente vai respondendo. Ou então, na hora, a gente abre o microfone e a gente conversa. Então, eu estou aqui, de fato, para partilhar uma experiência daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho vivido, né, daquilo que eu tenho experimentado na prática, né, aqui na paróquia, e também aquilo que eu tenho visto Brasil afora, uma vez que eu tenho assessorado muitas formações. Então, eu quero contribuir, colaborar com a dinâmica pastoral aí da Diocese de Uberlândia. Espero, então, poder contribuir nesses dias com vocês. Então, peço licença, que eu vou compartilhar com vocês agora aqui um slides. Vocês conseguem ver? Uma vez que eu vou, não vou ter, não vou ficar vendo a imagem de vocês. Então, qualquer coisa, alguém abre o microfone a hora que eu estiver falando, se não me escutar, porque eu também, alguém comentava aí que não é muito das mídias, né, não é muito da tecnologia, eu também não, estou sendo obrigado a aprender, né, então, vocês, por favor, me ajudem aí, acaso cair o meu áudio ou não estiver aparecendo a apresentação. Só não consegui ver o slide. Então, vamos ver aqui o que eu fiz. Deixa eu parar e começar de novo. Vamos lá. Daqui a pouco eu dá certo. Conseguem ver agora a minha tela? Não. Uai, o que será que está acontecendo? Ainda também não conseguem ver, né? Não. Então, vamos fazer assim. Eu vou, na hora do intervalo, eu retomo aqui para ver se eu consigo passar novamente os slides, mas, enquanto isso, eu vou falando e depois eu envio esse material para que vocês possam observar daí. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que é iniciação, que é algo muito mais amplo, né, e é algo que não é só da Igreja Católica, não é algo nosso. A iniciação é uma questão antropológica que está presente em qualquer cultura, em qualquer religião. Então, convido vocês a imaginarem, por exemplo, grupos como maçonaria, como candomblé. Quando a gente observa esses grupos, nós vamos perceber que todos eles têm um processo de iniciação e estão presentes na nossa sociedade hoje de maneira, muitas vezes, discretas, né, mas estão ali. Se a gente for olhar as vestimentas do candomblé, né, quando a gente vê aquelas baianas e etc., ou quando a gente vai,
né, ou ver alguma reunião da maçonaria, claro que a maioria é secreta, mas sempre uma foto ou outra acaba escapando, e quando a gente observa as indumentárias que eles usam, né, eles têm ali uns aventais, uns colares que eles utilizam. Se eu perguntar, né, a vocês o que significa aquela roupa das baianas, aqueles colares, aqueles sinos, turbante e essas insígnias que a maçonaria usa, com certeza nós não saberemos o significado, mas a gente consegue identificar o grupo que eles pertencem. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter claro é que a iniciação, num primeiro momento, é aquilo que faz pessoas diferentes, com criação, pensamentos e etc. diferentes, se unirem em um grupo, né? Então, a função primeira da iniciação é criar grupo, criar unidade. E um segundo momento é dar identidade. Então, quando eu olho um grupo de baianas vestidas daquele jeito, eu já sei a que grupo elas pertencem, ou candomblé, umbanda, enfim, um grupo de matriz africana, assim como eu vejo um grupo de homens que estão usando aquelas indumentárias próprias da maçonaria, eu identifico que eles pertencem àquele grupo. Então, a iniciação tem essa função de unir, de dar unidade, né, e segundo, de dar identidade. Convido vocês, talvez, a pensarem um pouquinho na nossa realidade de igreja hoje, né? Eu acho que nós temos duas coisas que nós não estamos tendo de maneira como deveria, que é a unidade, né? Como a nossa igreja está dividida, na maioria das vezes, em ideologias, né? Nós temos aí até cardeais, muitas vezes, chamando o Papa de herege, tantas outras coisas. Olha, por quê que nós temos essa divisão com tantos grupos hoje? E quando a gente olha também, antigamente a gente passava em frente de uma igreja, e eu que trabalho bastante com espaço litúrgico, a gente identificava, olha, essa igreja, esse prédio é uma igreja católica, porque aquele prédio tinha os sinais, os símbolos próprios da nossa fé, que nos davam identidade. Hoje, às vezes você passa em frente a uma comunidade, você passa uma igreja, se a gente não escreve Comunidade Santo Antônio, Igreja Católica, às vezes a pessoa não vai saber que ali é uma igreja, né? Então, percebam que nós fomos perdendo a nossa identidade ao longo do tempo, e isso se reflete, né, na maneira em que nós estamos vivendo a comunhão na igreja hoje, né, e isso se reflete também, por exemplo, né, nas nossas vestimentas, isso se reflete na nossa arquitetura. Então, a iniciação ele tem esse papel fundamental, que é fazer com que nós tenhamos essa unidade e essa identidade. Então, todas as religiões têm isso. Por exemplo, eu vou citar como se dá uma iniciação numa tribo indígena. É claro que cada comunidade indígena tem a sua iniciação, mas eu parti de alguns elementos de uma iniciação chavante, que é muito complexa, mas apenas para ilustrar essa nossa primeira fala. Então, nessa comunidade indígena chavante, num primeiro momento, quando a criança, né, nasce e tem ali seus primeiros anos de vida, ela não tem nenhum valor para aquela comunidade, né? Mas quando ela tem uma certa idade, os pais chegam até o pajé, o chefe da tribo, e diz, olha, meu filho, minha filha está pronto para ser iniciado. E então eles marcam um dia de festa, e ao som de danças, músicas e etc., essas crianças são retiradas da comunidade indígena. Enquanto as crianças estão sendo retiradas, os pais vão até a cabana em que a criança dormia, retiram a sua rede e ali simulam um choro. Ora, que choro é esse? É o choro da dor da perda, da morte, porque eles sabem que aquela criança não vai voltar. Então, enrolar a rede e chorar, simular esse choro, é como se fosse sepultar, é um sepultamento que os pais estão fazendo para aquela criança. E essa criança, então, é levada até uma cabana na mata, distante da comunidade, e ali eles vão passar por um processo de iniciação. Vão receber constantemente a visita do pajé, que vai falar sobre os deuses que eles cultuam, vai falar também sobre os segredos daquela comunidade,
vai receber visita dos guerreiros que vão ensinar a maneira da caça, as danças, as músicas, as pinturas, o significado do artesanato, enfim, tudo isso. Depois de um tempo, quando aquela criança recebeu a base, né, para conhecer aquela comunidade, os seus segredos, os seus ritos, os seus deuses, eles são levados até a beira do rio e ali são banhados e recebem um novo nome. Esse novo nome simboliza um novo status que eles vão assumir perante a comunidade. Aquela criança não mais existe. E esse novo nome simboliza agora uma nova pessoa que surge ali, um novo status, uma nova importância que ele vai assumir perante a comunidade. E depois, então, ele é incorporado. Então, eu tenho um antes, uma criança sem valor, eu sou retirado, passo por um momento de iniciação e volto com um novo valor. Percebam que isso é aquilo que é comum em qualquer processo de iniciação. Ser retirado não precisa ser uma retirada física, mas pode ser retirado de maneira existencial. Então, eu vou pegar uma definição que Mircea Eliade faz sobre iniciação, e ele diz assim, né, iniciação é um conjunto de ritos e ensinamentos orais visando realizar uma transformação do estatuto religioso e social do iniciado. Do ponto de vista filosófico, a iniciação equivale a uma mutação ontológica existencial. Ao final do período de provas, o neófito goza de uma existência totalmente diferente da que possuía antes. Transforma-se numa outra pessoa. Então, vejam, o que é a iniciação para Mircea Eliade? Tendo em vista que vocês, com certeza, já estudaram ou ouviram falar de Eliade, que é um grande estudioso das ciências da religião. Ele escreveu vários livros, né, falando sobre iniciação, e ele, então, tem essa definição. Né, a iniciação, do ponto de vista antropológico, da ciência da religião mais amplo, vai dizer que é um conjunto de ritos e ensinamentos orais visando realizar uma transformação no estatuto social e religioso. E, então, a iniciação é aquilo que vai causar uma transformação, onde o candidato deve entrar de um jeito e sair de outro. Né? Então, essa transformação. Se não houver essa transformação, significa que não aconteceu a iniciação. E isso, então, é a base para qualquer processo iniciático, de modo especial, dentro da Igreja Católica. Então, vamos destrinchar um pouquinho isso. Ele vai dizer, primeiramente, que é um conjunto de ritos. Por que um conjunto de ritos? Porque toda cultura, toda sociedade, toda religião tem os seus ritos próprios. E são esses ritos que vão dar identidade àquele grupo. Então, imaginem, o que nos faz diferente, né, do budismo, do candomblé, além da doutrina? É a nossa celebração, são os nossos símbolos. É isso que vai nos dar identidade, que vai nos diferenciar dos demais grupos. Então, para nós católicos, o que é esse conjunto de ritos? É aquilo que constitui a nossa liturgia. Então, Mircea está dizendo que, num processo de iniciação, é fundamental a gente dar as chaves, os códigos, para compreender a nossa liturgia, compreender os nossos ritos e os nossos símbolos. Mas vocês já ouviram falar que a missa é chata, que a missa é monótona, que a missa é repetitiva? Com certeza vocês já ouviram falar isso, né? Muitas pessoas não vão porque a missa é sempre a mesma coisa. Ora, o problema está na missa? O problema está na liturgia? Não. O problema está no nosso processo iniciático, no nosso itinerário iniciático, que muitas vezes não consegue ou quase nada fala da liturgia, quase nada ensina os ritos, os símbolos na iniciação. E então a gente precisa compreender que os ritos e os símbolos é aquilo que forma a liturgia, e a liturgia então se comunica através desses ritos e símbolos. Então a liturgia tem uma linguagem própria, a nossa linguagem é simbólico-ritual, e para eu compreender essa linguagem eu preciso ser iniciado a ela. Então, para a gente compreender melhor isso, imaginem agora se eu passasse para vocês um filme e ele tivesse todo em mandarim. Provavelmente quase ninguém de nós sabe falar mandarim. E eu passaria esse filme sem legenda. O que iria acontecer? A gente ia ver uma imagem
iríamos ver que estava tendo um diálogo, as pessoas estavam conversando, mas por a gente não saber falar mandarim, ou seja, a gente não ter sido iniciado a essa língua própria, a gente não consegue traduzir aquilo, compreender aquilo que está sendo falado. Então, o filme pode ser o melhor filme do mundo, pode ter sido ganhador de 10 Oscars, mas se eu não consigo compreender aquela linguagem, aquele filme vai se tornar chato. Percebam, acontece isso na liturgia. Uma vez que a nossa liturgia ela é toda simbólico-ritual, nós precisamos ser iniciados nessa linguagem, precisamos ter uma sensibilidade para esse tipo de linguagem, para uma vez que a gente celebra, a gente conseguir fazer essa passagem daquilo que eu vejo para aquilo que eu não vejo. Por quê? Porque o rito e o símbolo é algo que eu vejo, então, vamos lembrar aí quando nós, juntamente com a equipe de liturgia, estamos entrando na procissão inicial, fazemos uma reverência. O que é essa reverência? Depois, o padre, o bispo, vai lá, beija o altar. O que é esse beijo? Para quem não é iniciado, muitas vezes pode ser o beijo numa mesa, mas para nós, que somos iniciados, que fizemos catequese, nós sabemos que esse símbolo, que esse rito, aquilo que nós estamos vendo, me remete a uma realidade que está além da que nós vemos, uma realidade que eu não vejo. Então, a reverência é uma saudação. Muitas culturas usam a inclinação como maneira de saudar, cumprimentar o outro. Então, a liturgia assume isso, Então, essa reverência nós estamos saudando e cumprimentando uma pessoa. Que pessoa? Cristo, presente sacramentalmente no altar. Então, nós saudamos Cristo com essa reverência, depois o padre, o bispo, o diácono, beijam o altar. Então, esse beijo não é um beijo numa mesa, é o beijo na face do próprio Cristo, presente sacramentalmente naquele altar. Os santos padres diziam isso, o altar é Cristo, então o Cristo é o sacerdote, o altar e o sacrifício do próprio, e a oferta do próprio sacrifício. Então, nós precisamos receber a decodificação para que, ao ver esse rito, eu consiga ir além daquilo que eu estou vendo. Agora, imagina uma pessoa aí que, às vezes, nem católica vai numa missa de sétimo dia, apenas. Ela consegue fazer essa passagem daquilo que ela vê para aquilo que ela não vê? Não, esse rito vai se tornar um rito estéril, vazio, porque ela está vendo um beijo numa mesa. E se ela não tem essa iniciação, ela não vai conseguir fazer a passagem. E aí, nós percebemos que muitas vezes nós, padres também, e eu falo isso humildemente, porque eu também não aprendi isso na faculdade, eu tive a graça de estudar depois, nós também muitas vezes não sabemos o que nós celebramos, E na maior boa vontade, na tentativa de atrair o povo, de tornar aquilo mais dinâmico, acabamos criando uma série de coisas, ou nos rendemos à criatividade das equipes de liturgia, e aí então que acabam fazendo um show, um carnaval, e nós sabemos que isso também não resolve o nosso problema, porque podemos, sei lá, fazer uma missa de cura e libertação, vai atrair 3.000 pessoas para frente da igreja, tem padres até que colocam um telão para o lado de fora, mas acabou a missa, cadê essas 3.000 pessoas? Então são pessoas que vêm atraídas para um espetáculo, para um momento simplesmente, que não gera compromisso. Então, na maior boa vontade, a gente acaba criando ritos exteriores que não estão na partitura, naquela liturgia, na tentativa de tornar aquilo mais atraente, mais agradável, mas a gente acaba criando um espetáculo, então, e condicionando a participação sempre a essa novidade. E isso também não resolve, então, o nosso problema. Então, Mircea Eliade vai dizer que no nosso itinerário de iniciação à vida cristã, a gente precisa dar essas chaves, esses códigos, para a iniciação dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos adultos. Onde, no final do processo, eu vou perguntar o que é o Círio Pascal. Aquele adolescente, aquela criança precisa compreender o que é. Não é apenas uma vela grande, mas todo o seu simbolismo. Percebam que nós, padres, não sabemos, muitas vezes, o simbolismo do Círio Pascal. Uma vez que nós olhamos os círios das nossas paróquias, e não sei se vocês sabem, acredito que sim,
só eu que descobri isso bem mais tarde, que o cravo do Círio Pascal deveria ser de grãos de incenso, né? Mas aí a gente olha o Círio Pascal da maioria das nossas paróquias e a gente põe lá aquela pedra bonita de plástico, que fica lindo, né? Mas perdeu todo o simbolismo, né, desse símbolo, né? Toda a mistagogia desse elemento que compõe a liturgia. Então, percebam, ao longo do tempo, a gente foi perdendo, né, essa comunicação simbólico-ritual, a gente foi perdendo a nossa identidade e foi transformando a nossa liturgia em apenas uma sequência de ritos, onde, na maioria das vezes, a gente faz aquilo que é mais fácil apenas para cumprir. E muitas vezes nós, padres, celebrando isso, e eu digo isso porque eu já assessorei muitas atualizações para o clero, e já tive padres, né, que diziam assim, olha, eu celebro por celebrar. Eu perdi esse encanto, porque sempre é a mesma coisa, o povo, não sei o quê, né? E aí a gente vai perdendo a mística. Então, nós, padres, em primeiro lugar, precisamos também ser iniciados, redescobrirmos toda essa sacramentalidade da liturgia, ou seja, toda essa comunicação simbólico-ritual, né? Eu tenho certeza que nós vamos viver muito melhor o nosso ministério se a gente descobrir essa riqueza que está escondida nos ritos e nos símbolos. Então, isso tem que estar lá na base da nossa iniciação à vida cristã. Depois, Mircea vai dizer que a iniciação também é um conjunto de ensinamentos orais. Ora, qual que é a base do nosso ensinamento oral? É a Sagrada Escritura, é a Palavra de Deus, né? E depois da Palavra de Deus vem o catecismo, os documentos, a tradição, o magistério da Igreja. Mas a base, a fonte primeira é a Palavra de Deus. Mas com certeza vocês também já ouviram dizer que católico não sabe ler a Bíblia. Ora, por que católico não sabe ler a Bíblia? Porque nós sabemos também que a Bíblia não é um livro de história, simplesmente. Mas, para compreender a Sagrada Escritura, nós precisamos de uma iniciação. E nós bem sabemos que nós fazemos 4 anos de teologia, né, e boa parte, né, desses anos a gente tem disciplinas, né, bíblicas. E cada versículo bíblico ali tem um mundaréu de significados, de compreensão. Então, eu fui fazer uma pesquisa, e aí tem até uma historinha que é muito interessante, que se conta, não sei aonde aconteceu, que uma catequista estava dando ali a catequese, e então ela estava falando da criação do mundo, falando de Adão e Eva, que eles tiveram 2 filhos, Abel e Caim, e etc., até que enquanto a catequista estava empolgada falando da criação, um catequizando levanta o dedinho e pergunta, mas catequista, né, se Deus criou um homem e uma mulher, e eles tiveram 2 filhos homens, eles casaram com quem? E aí a catequista entra em crise, né, porque ela nunca tinha pensado nisso, mas uma criança de 9 anos pensou. Então, perceba, eu fui fazer uma pesquisa de como que era utilizado a Sagrada Escritura na catequese. E eu descobri que 100% dos nossos catequistas levavam a Bíblia para a catequese e liam a Bíblia na catequese. Mas qual que era o problema? Que ela tinha lá um roteiro de encontro, ela tinha o tema, todo o desenrolar do encontro, para fundamentar aquele tema, ela lia ali 4, 5 versículos bíblicos, na maioria das vezes fazia um comentário superficial daquilo e já passava para a dinâmica, né, para uma outra atividade, que era a parte mais lúdica do encontro. Ora, qual que era o problema disso? O problema é que não basta ler a Sagrada Escritura nos encontros de catequese. Nós precisamos, assim como a liturgia, dar as chaves, os códigos para a compreensão do texto bíblico, uma vez que a Bíblia não está ali simplesmente descrevendo um acontecimento, mas o autor bíblico quer descrever uma mensagem, e para isso, né, os nossos catequizandos, né, ou os nossos catecúmenos, aqueles que estão nesse processo de iniciação, precisam compreender, então, né, a lógica dessa linguagem, que muitas vezes é uma linguagem alegórica e assim por diante. Né? Então, nós precisamos dar as chaves, os códigos para a interpretação dos textos bíblicos. Né? Precisamos dar ali as perguntas corretas que os catequizandos devem fazer. Então, qual é a mensagem? O que o autor quis me dizer com isso? Em que ano que esse livro foi escrito? Contextualizar, que época que era, qual que era a mentalidade da época. Então, tudo isso é importante. E uma vez, então, que nós ajudamos os nossos catequizandos a compreender essa linguagem,
ajudamos eles a criar uma intimidade com a palavra de Deus, todo o restante doutrinal será consequência, né? Porque uma vez que eu compreendo bem o fundamento da Sagrada Escritura, aí vem a tradição, né, que está ali expresso no Catecismo da Igreja Católica, toda a doutrina, toda a literatura dos Santos Padres que nós temos, os documentos do magistério. Então, a gente vai redescobrindo isso também nessa catequese oral. E Mircea vai dizer que esses dois pontos centrais, né, que nós podemos dizer e traduzir como catequese e liturgia, tem um papel fundamental, que é causar uma transformação no estatuto social e religioso. Ora, o que é essa transformação no estatuto social? É fazer com que aquela pessoa assuma os valores evangélicos, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o último censo disse que nós somos 80% de cristãos no Brasil, 50% católicos e 30% de cristãos de outras denominações religiosas. Olha, se esses 80% de cristãos vivessem de fato os valores evangélicos, será que nós teríamos tanta corrupção como nós temos hoje? Será que nós teríamos tanta violência como nós temos hoje? Nós vamos ver que muitas vezes esses cristãos, né, às vezes são os mais corruptos, né? Com certeza vocês já receberam em atendimento alguma pessoa dono de alguma empresa, que vai dizer assim: padre, olha, eu tenho uma empresa disso, mas se eu não pagar propina, se eu não der os 10%, eu não consigo ganhar a licitação. Ora, o porquê que essas pessoas acabam se corrompendo, acabam se vendendo? Porque, de fato, nós tivemos uma catequese de tradição, uma catequese sacramentalista, mas não uma catequese que nos ajudasse a mudar de vida, que nos ajudasse a assumir os valores evangélicos. Uma catequese que fizesse com que um adolescente, ao ir no bar e comprar alguma coisa e receber um troco a mais, ele olhasse para aquele dinheiro e dissesse: olha, isso não me pertence, né? Fosse lá e devolvesse. Ou um empresário, quando recebesse uma proposta de propina, que ele pudesse dizer: olha, eu prefiro falir, prefiro fechar minha empresa, prefiro passar fome do que me deixar me corromper, né? Então, a iniciação tem que causar essa transformação, onde ele vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Então, isso é importante. A iniciação tem que causar, né, essa transformação no estatuto social, onde ele vai ser cristão em tempo integral. E também uma transformação no estatuto religioso, ou seja, uma vez que eu compreendo o que é a fé, uma vez que eu compreendo que eu, batizado, sou igreja, eu me torno responsável por ela. Então, eu, igreja, né, tenho que colocar os meus dons e talentos a serviço da comunidade. Então, não só dar ali o dízimo daquilo que eu ganho, mas eu preciso dar o dízimo também dos meus dons, dos meus talentos. Então, se eu sei cantar, eu vou cantar. Se eu sei fazer uma outra coisa, eu vou colocar ali, eu vou exercitar. Porque a igreja não é apenas responsabilidade do padre, do bispo, mas a igreja é responsabilidade de todos nós batizados. Então, não importa se eu juiz, se eu sou médico, né, se eu sou cristão, eu preciso ali encontrar um tempo para colocar o meu dom, o meu talento a serviço daquela comunidade. Ou seja, eu preciso servir, eu preciso participar de uma comunidade. Se eu entro e saio como se nada tivesse acontecido, significa que algo aconteceu no processo de iniciação, que de fato essa iniciação não aconteceu. Então, diante disso, nós podemos talvez olhar a nossa realidade hoje e nos perguntarmos: na Igreja Católica Apostólica Romana, quem é responsável pela iniciação? Primeiramente, os pais. Mas os pais podem dar aquilo que não receberam? Não. Então, lá atrás, e aqui não vamos achar culpados, é uma questão da história, nós acabamos nos perdendo em algum momento e nós acabamos reforçando uma sacramentalização, e a maioria dos pais que nós temos hoje não foram bem iniciados. E uma vez que eles não foram iniciados, consequentemente também não conseguem iniciar. Então nós precisamos parar de cobrar dos pais, né, essa iniciação, mas aproveitar que eles ainda estão trazendo os filhos para a catequese, e nesse movimento de catequizar os filhos, catequizar também os pais. E aí precisamos pensar nessa catequese familiar. Precisamos olhar e ver os pais que ainda estão trazendo os filhos para serem batizados, e nesse
itinerário de iniciação à vida cristã, não só batizar os filhos, mas aproveitar essa oportunidade para iniciar os pais, para que possam compreender o que é esse batismo que eles pedem para os filhos. E podemos ir mais longe ainda. Vamos aproveitar que os jovens ainda estão procurando a igreja para casar, e ao invés só de fazer o cursinho de matrimônio e dar o sacramento, nós podemos aproveitar toda essa dinâmica da iniciação e aproveitar que eles estão vindo e iniciá-los, né, ao matrimônio e toda a vida cristã. Então, nós precisamos aproveitar e não só cobrar dos pais aqui, mas também compreender que eles precisam também ser iniciados hoje. E uma vez, então, que os pais não fazem, né, não conseguem fazer essa iniciação, porque muitas vezes não foram iniciados, a igreja assume esse papel de colaborar com os pais, e aí surge a catequese. Né? Como Dom Paulo dizia no início, muitas vezes essa catequese foi aquela catequese de pergunta e resposta, né? De decoreba, né? de fórmulas prontas da fé. E nós vimos que isso também não resolveu, que as pessoas, né, decoravam aquilo, mas não fizeram a experiência mística de Jesus Cristo. Então, nós temos aí com o Concílio Vaticano II toda a catequese renovada, toda a mudança, mas a gente percebe ainda que nós temos uma dificuldade em superar a sacramentalização. Né? Por quê? Porque isso foi uma coisa tão arraigada na igreja, que essa sacramentalização nós fazemos há mais de 500 anos, e não vai ser em 50 que a gente vai conseguir superar isso, né? Então, nós, igreja, precisamos, né, superar isso. Então, quando a gente olha para a catequese tradicional que nós temos, a gente deve se perguntar, a nossa catequese hoje tem cumprido a sua função de iniciar na fé? Nós vamos ver que a grande maioria não, né? Quando inicia bem pouco. Então, se nós temos lá 30, 40, 50 crianças que crismam no final do processo, dessas 50, quantas permanecem trabalhando na comunidade, participando da comunidade? Nós vamos ver que é um número mínimo, 3, 4, 5 no máximo. E ainda quando a gente vai ver quem são esses 4, 5, é porque na verdade já estavam, ou porque eram coroinha, ou porque participavam já de alguma pastoral, ou porque a mãe era coordenadora de alguma comunidade, né? Então nós vamos ver que é urgente a gente olhar para a nossa realidade de catequese hoje e dizer, olha, isso foi bom, respondeu à exigência de uma época, mas nós precisamos amadurecer, nós precisamos ir além disso. Precisamos superar, então, essa catequese que visa apenas o sacramento. Porque, de fato, que nós estamos ali, mas essa catequese não está causando essa transformação. Tanto as crianças, quanto adolescentes, quanto os adultos, eles entram de um jeito e saem do mesmo jeito. Ou seja, uma vez que eles não se responsabilizam, não vêm para a vida da igreja, né, significa que a nossa iniciação não está acontecendo. Então, vocês podem talvez se perguntar e dizer assim, mas então, Padre Tiago, como fazer? Já ao longo da história, né, antes mesmo do concílio, já um grupo já se perguntava isso, já dizia, olha, nós fugimos completamente da nossa realidade, né? Nós perdemos a nossa essência enquanto igreja. Então, nós vamos olhar a história, depois eu vou voltar um pouquinho nisso, mas nós vamos identificar lá no catecumenato da igreja primitiva como uma luz que talvez pode nos ajudar a superar essa catequese tradicional, esse método que nós temos, que às vezes não está conseguindo atingir os seus objetivos plenamente. Então, nós vamos olhar a história e vamos relembrar, vamos recordar. Então, vamos lá. Jesus, antes de subir para o Pai, né, ele deixa uma missão à igreja. O que ele diz, né, antes da sua ascensão? Ide, anunciai o evangelho a todos os povos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, nesse mandato de Jesus, nós temos essas duas dimensões da iniciação. A dimensão catequética, ide, anunciai, e a dimensão litúrgica, ide, batizai. E os discípulos, então, com a vinda do Espírito Santo, né, recebem essa força e saem anunciando, né, de fato, o evangelho. E eles começam a pregar, anunciar, né, de uma maneira muito profunda,
né? Então vamos lembrar Filipe, quando é arrebatado ali, né, e é levado até o eunuco. Então, quem tomou a iniciativa de ir ao encontro do eunuco? Foi Deus quem envia, Felipe que vai. E Felipe, então, se aproxima, vê que ele está lendo um livro, e ele pergunta, você sabe o que você compreende, você está lendo? E ele vai dizer, como posso se ninguém me explica? E é alguns poucos quilômetros ali, Felipe andando com ele, o seu querigma, né, foi tão profundo, que o eunuco vai dizer, né, ali temos água, o que impede que eu seja batizado? E então que o eunuco é batizado. E aí nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos, de modo especial, Paulo, né, que vai, que anuncia, né, e todos ali vão sendo batizados. Até que os discípulos começam a perceber que não bastava apenas fazer o querigma, anunciar e batizar. Por quê? Porque começaram a formar, a hora que começam a formar ali as comunidades, muitos provindos do judaísmo e muitos provindos do paganismo, quando começam a se juntar em comunidade, começa a ter os primeiros atritos na comunidade. E aí nós lembramos qual foi a causa de discussão do primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, conhecido aí como concílio de Jerusalém, que era a questão da circuncisão, né? Então os cristãos provindos do judaísmo queriam que os provindos do paganismo se circuncidassem. E aí cria uma briga. Aí os discípulos sentam e vai dizer, não, olha, isso é coisa do judaísmo, ficou lá atrás, né? Isso daqui nós precisamos superar, né? Nós precisamos, então, abandonar aquilo que não provém, né, não cabe mais a nós, aquilo foi superado, e aí eles começam a perceber que tanto os judeus convertidos quanto os pagãos convertidos traziam, né, resquícios da sua fé, daquilo que eles acreditavam. Então, eles precisavam passar por uma purificação. Então, os cristãos começam a perceber que antes de batizar, precisava haver essa purificação, e aí eles começam, então, a redigir, né, uma espécie de um itinerário, aonde, antes de se batizar, precisava-se trabalhar esses temas, buscando essa purificação, essa identidade, essa nova doutrina, essa nova igreja que surgia. E aí nasce, né, a Didaqué, que com certeza todos nós já vimos, né, na faculdade, né, ou já lemos. O que é a Didaqué? Esse catecismo dos primeiros cristãos, onde nós vamos identificar ali temas fundamentais que eram trabalhados com os catecúmenos, com aqueles que pediam o batismo da igreja. Mas, com o passar do tempo, então, né, os discípulos, as primeiras comunidades, vão trazendo temas que vão se tornando fundamentais, né, e aquela Didaqué, aquele primeiro catecismo que começou a ser redigido agora, ele vai ficando mais robusto e vai criando aí um processo com etapas, vai sendo organizado, e ele é identificado, então, como catecumenato da igreja primitiva, ou o itinerário de iniciação da igreja primitiva. Esse itinerário, então, ele era formado, constituído por 4 tempos e 3 etapas. Eu sei que vocês já ouviram falar isso, já leram, né? Mas vou passar brevemente só para ilustrar aquilo que eu vou falar mais adiante. Então, como estava organizado? A gente precisa entender esse itinerário da igreja primitiva, esse itinerário de iniciação, como se fosse uma escadinha, né, onde uma coisa vai puxando a outra. Então, nós temos ali a base, né, o primeiro degrau, que era o pré-catecumenato. O que é pré-catecumenato? Pré é tudo aquilo que vem antes. E aí nós precisamos ter em mente que esse movimento, né, da igreja primitiva era um estilo que inseria os cristãos na comunidade eclesial. Eles não visavam apenas o batismo ou os sacramentos, mas visavam formar cristãos, inserir aquela pessoa numa comunidade. Então, o catecumenato teve aí o seu auge entre o século II e o século IV. Então, ele começa a ser formado ali a partir da Didaqué, né, mas ele começa a ser organizado mesmo, né, a ter uma estrutura bem fixa entre o século II e o século IV. Né, o século IV aí nós temos, né, o auge e também começa a decadência, que era um processo de compreensão vital e de acolhimento dos grandes mistérios da vida revelada em Jesus Cristo. Então, esse itinerário era composto por 4 tempos, 3 etapas, e, como eu dizia, o primeiro tempo era o pré-catecumenato. Pré é tudo aquilo que vem antes.
Então, vamos imaginar Paulo, que sai para anunciar o evangelho. No final do seu querigma, do seu anúncio, né, o Atos dos Apóstolos vai dizer que algumas pessoas abraçaram a fé ali. O que é abraçar a fé? Significa que essas pessoas foram tocadas por aquela palavra e queriam conhecer, né, queriam aprofundar, né, se aproximar de quem é esse Jesus. Então, uma vez que eu anuncio, né, faço aí uma missão, falo de Jesus, e ali consigo atrair algumas pessoas, e então o pré-catecumenato era pegar essas pessoas que eram atraídas e verificar qual era a sua intenção. Se elas estavam dispostas a, de fato, a mudar de vida para seguir os valores evangélicos. Nesse tempo, então, nesse pré-catecumenato, se instituía um introdutor. Quem era esse introdutor? Era alguém ali da comunidade que era indicado e ia acompanhar aquele candidato, né? Então, pegava-se todas as pessoas ali, cada um recebia um introdutor, e esse introdutor ia criar um vínculo afetivo com aquela pessoa. Então, ia conhecer a sua história, a partir da sua história, ia verificar se, de fato, ela estava disposta a mudar de vida, a abraçar os valores cristãos. Uma vez feito isso, esse introdutor, então, ia dizer, olha, fulano, de fato, tem uma reta intenção, fulano, de fato, quer mudar de vida, quer transformar. Então, pegavam todos esses, né, que estavam dispostos a se tornar cristãos, e aí, então, tinha uma celebração chamada admissão, que era o primeiro tempo, então. Então, nós tínhamos a primeira etapa, que é a pré-catecumenato, e aí nós tínhamos um rito de passagem, que era chamado de tempo, que era o rito de admissão ou acolhida ao catecumenato. Essa acolhida começava aqui seguindo uma lógica. Qual que é a lógica? É a lógica que muitas vezes nós usamos no nosso rito social. Então, imagina, vocês estão aí em casa, de repente toca o interfone e chega lá, sei lá, o Benedito, né? E você fala, nossa, Benedito, não conheço nenhum Benedito. A gente atende o interfone, a gente não vai destravar o portão quando é alguém que não está ali, né? Quando é alguém que a gente não conhece. Então, o que geralmente a gente faz? A gente pede para esperar, vai lá no portão e verifica quem é, o que a pessoa quer. Aí é alguém lá da comunidade, alguém que o bispo mandou, aí a pessoa entra, a gente leva ali para a sala de estar e a gente vai conversar de uma maneira um pouco formal. Depois a pessoa vai embora, mas a gente acaba se encontrando, acaba fazendo ali um vínculo de amizade, né? Depois de um ano, quando essa pessoa volta, toca o interfone e diz, aqui é o Benê, ô Benê, entra aí, né? Aí a gente já leva ali, já vai tomar ali uma cervejinha na cozinha, né? Já traz ali um petisco. Percebam que o nosso rito social é esse, a gente acolhe uma pessoa que é um desconhecido, depois de um tempo de convivência a gente cria um vínculo afetivo, e esse vínculo afetivo vai criar aí uma certa intimidade. A gente vai ter uma intimidade, a gente vai ter uma certa liberdade com aquela pessoa. O processo de iniciação à vida cristã tem a mesma lógica. Então, esse rito de admissão acontecia na porta da igreja. Por que na porta? Porque aquela pessoa é uma desconhecida. Eu não sei quem é. Ela não pertence à nossa família, não pertence ao nosso grupo. Então, toda a igreja vai lá na porta e pergunta qual é o seu nome, o que você quer. E então, uma vez que a gente se apresenta, a gente faz esse convite para entrar na sala de estar, que é ali o lugar da assembleia, na nave da igreja. E na nave, então, esse rito, simbolicamente esse rito para a gente começar a se conhecer. Então, esse rito de admissão abre o segundo tempo, a segunda etapa, que é o tempo, aliás, o segundo tempo, que é o tempo do catecumenato, né? O tempo do catecumenato é o tempo da catequese propriamente dita. E nesse tempo do catecumenato, então, 3 coisas são fundamentais, né? A primeira delas é essa catequese oral, onde se partia dos textos bíblicos, desse querigma, e anunciava e compreendia quem era Jesus Cristo e toda essa igreja nascente. Depois tinha a questão litúrgica, né? E aí nós precisamos ter em mente que nessa época, século II, século III, século IV, se tinha um costume que era a disciplina do arcano, ou disciplina do sigilo. O que é essa disciplina? Uma vez que os ritos e símbolos necessitam de uma
compreensão, né, precisam ser entendidos, compreendidos, aqueles que estão vindo do judaísmo e do paganismo, num primeiro momento, poderiam não compreender esses ritos. Até porque nós sabemos que muitos dos nossos ritos e dos nossos símbolos ou vieram da tradição judaica ou vieram do paganismo. Por exemplo, o Natal era uma festa pagã, né, que foi aí cristianizada, né, foi ressignificada. Então, se guardava a disciplina do arcano, ou seja, quem não era cristão, ou seja, quem não era batizado, era introduzido gradativamente aos ritos. Então, por exemplo, né, durante todo o tempo do catecumenato, ele nunca ia participar de um batizado, ele nunca poderia ver uma celebração eucarística toda. Se ele fosse à missa, participaria apenas da primeira parte, que era a liturgia da palavra, que não era tão desenvolvida como é hoje, claro, mas participava apenas dessa primeira parte. Terminava ali a homilia, ele recebia uma bênção e era retirado da igreja. Por quê? Porque os primeiros cristãos tinham medo que, se essa pessoa ficasse para a celebração eucarística, ela não compreendesse e pudesse fazer uma má interpretação daquele rito. Percebam que essa disciplina do arcano, ela é observada até hoje, por exemplo, na maçonaria. Ela é observada até hoje no candomblé. A gente nunca vai ver uma reunião da maçonaria na televisão. A gente nunca vai ver uma reunião, um culto do candomblé na televisão. Tem ali aquilo que eles fazem abertos, né? Aquela reunião mais social. Mas aquilo que é iniciação, quando eu estava fazendo minha pesquisa para o mestrado, eu conheci uma mulher de um terreiro e eu dizia, olha, eu queria muito conhecer como é a iniciação no candomblé. Ela dizia, padre, infelizmente gosto muito do senhor, tenho um carinho, né? O senhor pode vir nas nossas reuniões, mas tem coisas que o senhor só vai poder ver se o senhor for iniciado no candomblé, né? E aí, como, claro, eu não fui, então a gente acaba sabendo por livros e etc, né? Mas percebam, até hoje eles guardam isso. Por quê? Porque eles têm muito claro que uma pessoa que não é iniciada pode ver aquele rito de fora e fazer uma má compreensão. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a palavra macumba, que no inconsciente, no consciente do nosso povo, é o despacho, o trabalho que faz lá na encruzilhada. Mas para o candomblé, nada mais é que um instrumento de som, um instrumento de percussão. Então percebam, quando a pessoa não é iniciada naquilo que é próprio daquele grupo, então percebam, isso é uma palavra própria daquele grupo. Uma vez que eu não sou iniciado, que eu não sei, eu posso fazer uma má associação, uma má interpretação. Então, nessa época, se guardava a disciplina do arcano. Então, eles, primeiramente, tinham esse contato com a palavra, então a celebração da palavra era o fundamental nesse processo, mas aos poucos eles também iam sendo inseridos, né, na liturgia, na oração da igreja. E a terceira coisa que se fazia nesse itinerário do catecumenato era criar um vínculo afetivo com a comunidade. Então, se a gente for pegar, por exemplo, Hipólito de Roma, antes do rito de eleição, ele dava ali quais eram os meios de avaliar se aquela pessoa estava pronta para ser iniciada. Então, ele perguntava, essa pessoa participou dos momentos de oração da comunidade, ela foi visitar as viúvas e os órfãos, participou das práticas de caridade, participou das reuniões, leu a palavra. Então, percebam que criar esse vínculo afetivo também era fundamental. Então, ele recebia esse anúncio oral, a catequese, celebrava, mas também ia criando esse vínculo com a comunidade, participando ali das ações, de modo especial, as ações caritativas da igreja. Depois de 1 ano, 2, poderia levar até 3 anos esse tempo do catecumenato, e se tinha aí um acompanhamento personalizado, como eu dizia, o introdutor o acompanhava até aqui, e esse vínculo afetivo, o introdutor era responsável, então, de fazer. Então, se chegava no domingo, no primeiro domingo da quaresma, antes, se tinha ali uma reunião entre o catequista, o introdutor, o padre, o bispo, iam olhar candidato por candidato, catecúmeno por catecúmeno, e ver se de fato aquela pessoa estava disposta, estava preparada para se tornar cristão. E aí então eles verificavam, e aí então eles escolhiam aquelas pessoas
aquelas pessoas que estavam, se elas estavam preparadas. E então, no primeiro domingo da quaresma, eles faziam ali o rito de eleição. Então, eles escolhiam, baseado na eleição divina, mas diziam, aquela pessoa, de fato, está preparada. Perguntavam para ela se ela estava pronta, se ela se sentia pronta a se tornar cristã, e aí então ela dizia o seu sim. Então, no primeiro domingo da quaresma, tinha ali um rito chamado rito de eleição. Nesse rito, era um rito de passagem também, né? Então, lá no pré-catecumenato era um candidato, né? Depois do rito de admissão, passava a ser catecúmeno, né? E depois, no rito de eleição, passava a ser chamado de iluminado, ou competente, ou eleito, né? Percebam que, à medida que vai subindo o itinerário, ela vai tendo uma mudança de status perante aquela comunidade. E aí a gente precisa ter claro que a quaresma surge, né, na igreja como um tempo de preparação espiritual mais intensa para os catecúmenos, né, para aqueles que estão sendo iniciados. E depois, né, mais lá na frente, já na cristandade, isso se abre como um grande retiro para toda a igreja, né? Mas, a princípio, esse tempo surge, né, para os catecúmenos, um tempo de preparação espiritual para aqueles que iriam receber o batismo. Depois desse tempo, esses 40 dias, nós temos o terceiro tempo, que era o tempo de purificação e iluminação, que era esse tempo mesmo de uma preparação espiritual mais intensa, né? Esse grande retiro que eles iam fazer. E aí tinha os escrutínios, depois a gente vai voltar nisso, e aí então, no Sábado Santo, nós tínhamos o auge, né, desse processo de iniciação, onde, né, os catecúmenos eram batizados, crismados, e recebiam a Eucaristia pela primeira vez. Percebam, por conta da disciplina do arcano, o primeiro batismo que eles vão ver, que eles vão participar, é de quem? É o deles. O primeiro crisma que eles vão ver é de quem? O deles. A primeira vez que eles vão ver o rito eucarístico, a oração eucarística, a fração do pão, é quando eles vão comungar pela primeira vez, né? Então, aqui nós temos o ápice, o auge, né? E os 3 sacramentos, então, são dados de uma única vez. E aí, então, vem o quarto tempo, que é o tempo da mistagogia. Por que é importante esse tempo da mistagogia? Uma vez que nós tínhamos a disciplina do arcano, praticamente 90% daqueles ritos que eles viram, tudo aquilo era novo para eles. A fogueira, o próprio rito do batismo, mergulhar 3 vezes, a fração do pão. Então, o tempo da mistagogia era um tempo em que se partia desses ritos e dava decodificação. Então, o tempo da mistagogia é esse tempo, né, na igreja primitiva, em que eles recebiam as chaves, os códigos, para compreender cada rito e símbolo da igreja. Então, hoje nós temos falado muito em mistagogia, só que a gente, né, não consegue ter a mesma compreensão de mistagogia, uma vez que a gente não tem mais a disciplina do arcano, né? Depois nós vamos trabalhar só isso, o método mistagógico. Então, o tempo da mistagogia, ele durava todo o tempo da Páscoa, e era esse tempo, então, que o catequista, né, que o mistagogo, era aquele que pegava tudo aquilo que foi celebrado na vigília pascal, e ali ele dava os códigos, as chaves, para a compreensão de cada rito, de cada símbolo. Então, o mistagogo, ou o catequista mistagogo, dizia assim, né, você sabe por que você foi mergulhado 3 vezes? Aí ele buscava na memória, de fato, o padre me mergulhou 3 vezes. E aí ele dava toda a simbologia desse símbolo, né? Então, o método, e aí, então, se utilizava um método mistagógico, que é algo que nós recuperamos e podemos recuperar hoje. O método mistagógico, então, vai dizer isso. Parte daquilo que eu vivi, daquilo que nós celebramos, encontra o seu fundamento, né, na Bíblia, na tradição, e depois dá a compreensão simbólico-ritual hoje, né? Então, nós temos aí todo esse itinerário. Aqui, com esse itinerário, nós vamos descobrir mais 2 características próprias da iniciação. A primeira delas é um itinerário, único itinerário, gradual, cujo fim não é dar o sacramento,
mas cujo fim é se tornar discípulo missionário de Jesus Cristo. Né? Para a gente entender isso, vamos olhar a nossa catequese hoje. A nossa catequese hoje é um único itinerário? Na maioria das vezes, não. Né? Não sei como está organizada a catequese aí, mas aquilo que é prática do Brasil. Como que é a nossa catequese hoje? Eu tenho catequese de Eucaristia, eu tenho catequese de perseverança, eu tenho catequese de crisma. Aí a gente faz lá propaganda, olha, se você já tem 8, 9 anos, né, já venham para a catequese, né, para receber a primeira Eucaristia, tal. Aí a criança vem, a gente dá 1, 2, 3 anos ali de catequese, faz a primeira Eucaristia. Aí como ela não é nova ainda, tem 11, 12 anos, né, muitas vezes a gente dá o crisma com 14, 15, então a gente tem uma lacuna, aí a gente cria alguma coisa ali para não deixar a criança ociosa. Aí faz ali um período de perseverança. Aí depois, quando tem lá seus 13, 14, a gente faz a propaganda para o crisma. Olha, quem, né, quer ser crismado, não sei o quê. Francisco, podia desligar o seu microfone. Isso. Aí venham ser crismados, tal. E aí eles vêm, daí 1 ano, 2, o bispo vai lá, crisma todo mundo. E aí, o que a gente diz? Crismou e sumiu da igreja, né? Abandonou. Ora, primeiro, o catequista do crisma sabe o que foi dado na perseverança? O da perseverança sabe o que foi dado na Eucaristia? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, a gente tem processos picados. Né? Então, se utiliza um material ali na Eucaristia, quando utiliza, né, um subsídio. Se não, o catequista acorda e diz, hoje eu tenho catequese, eu vou falar o quê? Vou falar sobre a misericórdia. Vou lá na internet, busco o encontro, preparo o encontro. Né? Aí, no outro ano, o catequista não sabe o que foi dado ali. Né? Então, né, aí chega no crisma, pior ainda, porque aí o crisma não sabe o que foi dado na perseverança, não sabe o que foi dado na Eucaristia. Aí, na prática, a gente tem os 10 mandamentos, 7 sacramentos na Eucaristia, os 10 mandamentos, 7 sacramentos na perseverança, os 10 mandamentos, 7 sacramentos no crisma. Então, perceba que a gente não tem um itinerário gradual, sistematizado, onde a gente vai dizer, aqui nós vamos refletir sobre isso, aqui sobre isso, e etc. E, no fim, a gente dá o sacramento apenas, né? Que aí a pessoa diz, padre, eles crismam e somem da igreja. Ora, por que será que não é culpa nossa mesmo, né, de estar fazendo isso? Porque, por exemplo, quando eu digo assim, venham para o crisma, quem não foi crismado, vão receber. A pessoa vem, participa da catequese, né? Participou da catequese e aí crismou, vai embora. Ora, o que nós oferecemos a ela? O sacramento. Ou nós dizemos assim, né, venham para ser discípulos missionários de Jesus Cristo, venham colocar os seus dons e talentos a serviço da comunidade. Não, na maioria das vezes a gente ofereceu o sacramento. Então, aquilo que ela ofereceu e a pessoa se propôs a fazer, ela fez. Né? Então, nós precisamos mudar um pouquinho essa lógica. Então, a catequese da igreja primitiva, ou itinerário de iniciação da igreja primitiva, vai nos ajudar a compreender isso. Quer dizer o quê? Tudo aquilo que eu faço separado, eu vou fazer junto. Então, qual que é a lógica da iniciação? A partir de hoje, eu não devo ter mais catequese de Eucaristia, catequese de perseverança, catequese de crisma. Eu tenho que ter o quê? Catequese. E nesse catequese, eu vou ter ali as diversas etapas, né, ou os diversos tempos, onde eu vou ter ali sistematicamente, né, sistematizado um conteúdo, e os sacramentos para crianças, por exemplo, eu posso dar, né, nesses ritos de passagem, e se for para adultos, claro, como já é de costume, isso nunca mudou, eles vão receber os 3 sacramentos de uma só vez. Mas os sacramentos vão ser o ápice dessa vida, desse itinerário, né? Então, com isso, também eu não vou ter catequizando nem crismando, eu vou ter catecúmenos ou catequizandos. Os catecúmenos são os não batizados. E os catequizandos já são os batizados, mas que não completaram ali a sua iniciação. E eu não vou ter catequista de Eucaristia e catequista de crisma, eu vou ter catequista. Né? Com isso, a gente vai diminuindo essa questão sacramentalista e vamos, né, tentando buscar esse discipulado. E a quinta e última característica da iniciação, que esse itinerário nos ensina também, é buscar esse vínculo afetivo.
né? Como eu dizia para vocês, se 50 crismaram, 3, 4, 5 vão permanecer na comunidade. Por que apenas 3, 4, 5? Eu fiz uma pesquisa também, e 99,9% desses que ficam é porque já estavam. Então, nós precisamos inverter essa lógica. Ao invés de eu crismar para engajar, eu devo crismar engajados. Por que isso é importante? Imaginem vocês, nós padres, às vezes fizemos ali um casamento, aí a gente abre a geladeira de casa paroquial, não tem nada para comer, você fala, eu vou ali na festinha de casamento para comer, né? Eu, quando era mais jovem, fazia muito isso, né? Na casa paroquial nunca tinha nada, final de semana, aí eu ia para a festa para comer. Mas, geralmente, eu trabalhava na catedral, tinha 5 casamentos, então você acaba não conhecendo as famílias, né? Aí a gente chega sozinho na festa, o que a gente faz? Fica procurando se a gente conhece alguém, né? Algum paroquiano para a gente sentar junto. Quando a gente não conhece ninguém, o que a gente faz? Come ali rapidinho e vai embora. Porque a coisa mais chata é você ir num lugar que você não conhece ninguém. Agora, imagina isso na cabeça de um adolescente, de um jovem, que às vezes tem vergonha de tudo. Você acha que ele crismou hoje, amanhã ele vai bater lá na porta da pastoral da criança e vai dizer, quero fazer parte dessa pastoral? Não vai, né? Então, na igreja primitiva se fazia esse trabalho de vinculação, de criar esse vínculo afetivo antes. E é isso que nós precisamos também fazer na nossa catequese hoje. Ao invés da gente crismar e só depois engajar, isso é utópico. Se no tempo que ele ficou ali na catequese a gente não conseguiu engajá-lo, é utópico acreditar que ele vai se engajar sozinho depois. Então, nós, catequistas, temos esse papel de propor um itinerário, nós, padres, de modo especial, né, que somos os primeiros catequistas, né, de propor esse itinerário que, à medida que nós vamos dando essa iniciação oral, a tradição, né, enfim, toda a nossa doutrina, essa iniciação litúrgica, nós vamos também criando esse vínculo afetivo com o nosso catequizando, para que ele possa ser engajado e depois nós vamos crismar os engajados. Então, essas são as 5 primeiras características da iniciação à vida cristã. E aí, então, eu paro aqui para que a gente possa conversar, tirar dúvidas e assim por diante, né? É claro, isso daqui é apenas uma grande introdução para a gente entender a lógica da iniciação. E partindo, então, dessa introdução, agora eu vou destrinchar como isso deve acontecer, como isso pode acontecer na prática, né? De modo especial, tendo o ritual da iniciação cristã de adultos, o RICA, o famoso RICA, que ele tem a sua base nessa catequese da igreja primitiva, né? Então, tudo que nós temos aqui tem sua origem lá, no catecumenato do século II, III e IV. Padre Tiago, aqui é Dom Paulo. Sim, Dom Paulo. É o seguinte, eu só não sei se é uma contribuição, mas é para o pessoal mais antigo, aqueles padres mais antigos, talvez se recorde ainda que na Sexta-feira Santa, o Pai Nosso era rezado pelo povo só em silêncio, não se podia falar o Pai Nosso, era a lei do arcano que funcionava na época, né? Era ainda a expressão dessa lei do arcano. No final, o pessoal rezava só o amém, mas livrar de todo mal, amém, pronto. O padre falava, Pai Nosso, e aí, em silêncio, todo mundo ficava em silêncio, rezando, né, em silêncio. Era a lei do arcano, né? Infelizmente, eu não sei, isso acabou, né? Também o pessoal não ia compreender, nem eu me lembro quando criança, eu não compreendia por que isso, né? Sim, e isso justifica o porquê que nós temos a entrega do credo, a entrega do Pai Nosso, que foi resgatado pelo ritual da iniciação cristã. Porque o credo do Pai Nosso eram orações que eram feitas depois que os catecúmenos eram dispensados, né? Então, quer dizer, aos poucos eles vão recebendo essas orações, mas olha, ele recebia o credo, ele ia rezar quando? Só lá no Sábado Santo, nos ritos de preparação imediata. Recebia o Pai Nosso. Quando ele recebia, escutava o Pai Nosso, mas ele ia poder rezar quando? Só depois que ele fosse batizado. Enquanto ele não fosse batizado, ele não podia chamar Deus de Pai. Olha que bonito, né, que é a lógica. Então, quando a gente compreende isso, e isso que o senhor fala é importante, a gente vai entender o próprio ritual de iniciação cristã de adultos, que foi aí resgatado resgatado não, né, foi trazido à tona, né, organizado pelo Concílio Vaticano II. E ainda uma outra coisa também, eu ainda hoje sinto um certo mal-estar quando eu vejo o pessoal fotografando tudo quanto é cerimônia, inclusive às vezes padres e bispos, né, fotografando e filmando.
Eu sinto ainda um certo mal-estar. Eu sou muito quadrado. O Papa Bento dizia que nós vamos voltar a conhecer de fato o que é a igreja quando a gente voltar àquele resto de Israel, né? Aquelas pequenas comunidades, quando a gente não vai ter que voltar a celebrar as escondidas, né? Aí nós vamos resgatar de fato toda a mística, todo o mistério da celebração. Eu acredito que hoje a disciplina do arcano é um pouco difícil de voltar e nem tem necessidade agora, mas vai chegar numa época que eu acredito que nós vamos, né, ser obrigados a voltar com a disciplina do arcano, né? Então precisamos ter um cuidado também, né, que nós temos muitas coisas que nós podemos transmitir na televisão, né? Mas a missa é uma das poucas coisas que a gente tem que tomar um cuidado, né? Mais alguma pergunta, uma contribuição, uma colocação? Nós temos um tempinho aí para isso. Padre Tiago. Padre Tiago? Sim, pode falar. Oi, aqui é o Padre Vladimir que está falando com você. De fato, eu tenho assim, uma preocupação muito grande com a catequese. A gente tentou introduzir aqui na nossa comunidade o catecumenato, e já é a segunda paróquia que eu estou, e a gente conseguiu até formar um grupo de catequistas dentro dessa linha do catecumenato, né? Agora, uma dificuldade que eu ainda não consegui sanar dentro da catequese de iniciação na vida cristã com itinerário catecumenal é sobre justamente a questão da mistagogia. E eu queria saber o seguinte: dentro das celebrações da Eucaristia com a Assembleia, e até mesmo na celebração do batismo com os pais das crianças que estão sendo batizadas, e eu vi que o senhor se preocupou em dizer que a gente precisa catequizar agora os pais. Dentro da liturgia para a Assembleia e dentro do batismo para os pais, a gente pode fazer esta mistagogia do sacramento da Eucaristia quando está com a Assembleia celebrando, e a mistagogia do batismo quando estamos com os pais ali celebrando o batismo. Isso não tornaria, primeiro, a celebração longa. Eu faço essa mistagogia, explico algumas partes do rito, o sentido do beijar o altar, da procissão, da mesa da palavra. Nós não lemos a palavra, nós proclamamos porque Deus está falando. Então, eu procuro fazer essa catequese mistagógica. Isso pode tornar o rito dessas duas celebrações muito longas e cansativas, ou é bom fazer isso dentro do rito da Eucaristia e do batismo? Pode fazer isso? Então, vamos lá. Como eu dizia, nós tínhamos um tempo chamado tempo da mistagogia. É claro que uma vez que nós não temos mais a disciplina do arcano, não se justifica simplesmente guardar, né, esperar o tempo da mistagogia para fazer isso. Mas também eu não posso fazer essa mistagogia dentro da missa. Por quê? Porque a missa ela tem uma partitura, ela tem um rito. Então imagina uma música, você tem lá a música. Imagina eu ficar parando a música para explicar cada estrofe. O que vai acontecer? A gente vai perder toda a beleza e etc. Então, a gente precisa deixar claro, a missa, a celebração dos sacramentos é para quem é iniciado, né? Padre, mas o povo não foi iniciado, como nós vamos fazer? Pois é, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no tempo da mistagogia, nós vamos pensar um método mistagógico, que era um método próprio de ensinar o que é o rito, os símbolos, etc., o que é toda essa coisa, e vamos trazer para o nosso processo de iniciação à vida cristã. E aí a gente precisa ter bem claro, e aí nós temos o novo diretório de catequese, que foi lançado agora pelo Pontifício Conselho da Nova Evangelização, e ele vai deixar muito claro que a catequese não é só preparação para os sacramentos de crianças, adolescentes e catecúmenos. A catequese é muito mais amplo, né? Nós temos essa catequese permanente que a gente deve fazer com o nosso povo. Então,
o método mistagógico vai dizer que primeiro a gente celebra, depois a gente explica. Então, uma vez que a gente não tem mais a disciplina do arcano, eu não preciso esperar fazer o batismo daquela criança para depois fazer o método mistagógico. Não, com certeza todos que estão ali já participaram de um batismo, então eu posso explicar os ritos, os símbolos, ou como eu sugiro, por exemplo, vamos falar sobre unção dos enfermos. Olha, para um jovem de 13, 14 anos, adolescente, entender o que é a unção dos enfermos é complicadíssimo, porque raramente ficou doente, raramente entrou no hospital. Então, como que nós vamos utilizar o método mistagógico? Então, o catequista vai combinar com o padre, com a equipe de liturgia, a gente vai sentar, preparar uma celebração dos enfermos bem preparado. E então, a minha catequese vai ser o quê? Participar dessa celebração. Então, eles vão vir lá na igreja, a gente vai chamar uma senhora, alguém que está doente, que precisa receber a unção, e eles vão participar da celebração tal qual, sem explicar nada. Simplesmente aquilo que geralmente a gente faz, né? Dando uma dica ou outra, mas fazer a celebração com canto, leitura, o padre paramentado, bonitinho. Terminou a celebração, aí sim o padre ou o catequista pode fazer a mistagogia ou pode deixar para a semana que vem. Então o catequista chega na próxima semana e vai dizer, olha, semana passada nós participamos de uma celebração. Que celebração foi aquela? A gente rezou pela Dona Maria. Mas nós rezamos para ela por quê? Porque ela estava doente, frágil, tal. Então aquela oração foi para quê? Foi para pedir força, fazer isso. E aí então ele vai dando a mistagogia. A mesma coisa nós vamos fazer, suponhamos, na formação do batismo. Ao invés de eu dar um curso de batismo, eu posso fazer uma catequese batismal. Aí eu posso trabalhar a questão doutrinal, a questão litúrgica. Aí eu posso levar, por exemplo, os pais ali nessa preparação lá, ao redor da fonte batismal, ao redor da pia batismal, e ali eu vou fazendo a mistagogia. Mostro o óleo, mostro o círio pascal, e assim por diante. Mas sempre depois, né? Então, primeiro a gente celebra, depois a gente faz. Se é sobre a missa, com certeza todos já viram a missa, né? Se não viram, eu levo para participar e depois a gente faz a mistagogia. O tempo da Páscoa é um tempo privilegiado para isso, né? Que bonito se a gente pudesse celebrar a vigília pascal e depois, pelo menos uma vez por semana, ou talvez durante ali a oitava da Páscoa, no fim, depois da missa, né, as pessoas permanecessem na igreja e a gente fizesse essa mistagogia não só com os catecúmenos, mas com todo mundo, né? A gente pode convidar toda a comunidade a participar. Mas o ideal é que seja feito, né, antes ou depois da celebração em si, né? Uma vez que a gente não tem mais a disciplina do arcano, mas nunca dentro da celebração, para a gente não perder, né, toda a mística, a sacramentalidade, né, daquele rito. Mas eu vou voltar nisso depois e vou ter um momento que nós vamos trabalhar só um método mistagógico. Certo, obrigado, Padre Tiago. E uma coisa também é que a gente precisa trabalhar a questão da linguagem, né? A mudança da linguagem é fundamental, né? De professor, catequista, catequizando o aluno. O senhor já até falou aí sobre mudar curso de batismo para catequese batismal. Eu acho que a linguagem ela dá uma identidade melhor à coisa, né? Nós temos essa dificuldade ainda. Essa linguagem escolar dentro da catequese parece que descaracteriza bastante a catequese, porque a catequese de inspiração catecumenal ela tem uma mudança também no sentido dos termos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós precisamos entender que a iniciação não é algo para amanhã. A iniciação ela vem exigir de nós uma mudança de mentalidade. Nessa mudança de mentalidade, nós padres, os bispos, né, os catequistas, as famílias, todos vão passar por uma mudança de mentalidade, por uma transformação, que não vai ser agora, né? Tem um ditado em Israel que diz que quem planta tamareira não colhe tâmaras. Por quê? Porque às vezes uma tamareira pode demorar até 80 anos para produzir um fruto, mas alguém precisa plantar para a gente colher lá na frente. Então a gente já mudou muito, né, nesses 60 anos de Concílio Vaticano II, mas a gente precisa avançar mais. Então, esse convite que os bispos estão nos fazendo através do documento 107 é esse convite mesmo
a uma mudança de mentalidade, a pensar além daquilo que nós estamos acostumados. E nessa linha, padre, nós precisamos pensar, de fato, o formato dos nossos encontros de catequese. Porque não basta simplesmente mudar a terminologia ou mudar o calendário. A gente precisa mudar também a prática. Como acontecem os nossos encontros de catequese? Por exemplo, como são os nossos espaços de catequese? Eu falo que catequese não é escola, mas eu tenho um espaço escolar para catequese. Então, Dom Leomar Brustolini, que é bispo auxiliar de Porto Alegre, quando ele era pároco da Catedral de Caxias, ele propõe uma mudança no formato das nossas salas de catequese. Por quê? Porque quando nós falamos em espaço, nós temos o espaço físico, que é esse que nós estamos vendo, que a gente pega, palpa, mas a gente tem também o espaço existencial, que é a imagem que eu faço daquele espaço. Então, suponhamos, se eu vou no fórum e entro num tribunal de júri ali, a gente entra comendo pipoca de chinelo? Não, por quê? Porque aquele espaço impõe ao usuário um modo de se portar. Agora, a criança, o adolescente vai na escola, vê lá lousa, cadeira com braço, uma cadeirinha atrás da outra, uma pessoa lá em pé falando. Isso é escola. A hora que ele chega na catequese, ele encontra o mesmo formato, adianta falar que ali não é escola? Não, porque o espaço está dizendo aqui é uma escola. Então, quando nós estamos falando de iniciação, nós precisamos pensar também na mudança de estrutura. Qual é o espaço que a gente oferece para a catequese? Quando a gente oferece um espaço, na maioria das vezes é um espaço, tem lá uma lousa, carteira com braço, e um monte de armário, bagunça, porque não é uma sala, às vezes, exclusiva para catequese, e outros grupos vão. Então, é uma sala nada acolhedora. Então, a gente precisa repensar também na qualidade dos espaços que nós estamos oferecendo para a catequese. E aí isso vai ajudar, de fato, a gente a mudar também o nosso vocabulário. Uma vez que eu não tenho um espaço escolar, é muito mais fácil os meus catequizandos compreenderem que a catequista não é professora. Muito bem, nós temos aqui na nossa programação 9h30 um intervalo. Podemos, então, fazer esse intervalinho e voltamos lá pelas 5:10, que aí eu vou, nesse meio tempo, testar os slides aqui e tentar fazer com que ele apareça. Tá bom? E aí, se tiverem mais alguma pergunta, ou se durante aí o cafezinho surgir mais alguma questão, a gente responde na volta, tá bom? Obrigado, bom café. Muito obrigado. Gente, não saiam da sala, permaneçam na sala para que fiquem conectados, por gentileza. Bom café para todo mundo. Obrigado.